Salve, salve, galera! Kátia aqui falando, personal trainer, especialista em mudança de estilo de vida, mentora. Tô aqui hoje com o Fábio Rossetto, um cara incrível, um executivo de alto nível e também atleta de alta performance, que vai se apresentar primeiramente para vocês, falar um pouquinho sobre o currículo dele e hoje, especialmente, a gente vai falar sobre homens 40 a mais novamente e o que faz um executivo conseguir conciliar numa agenda incrível que ele tem, atribulada, também essa agenda de atleta de alta performance. Vamos lá, Fabião? Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Kátia, agradeço imensamente, um privilégio, um prazer enorme estar aqui contigo, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo, né? Porque sempre quando a gente interage nas perguntas, a gente aprende muita coisa. Agradecer os colegas também que estão participando, então vão poder ver e daí depois interagir também com comentários, com perguntas, e a gente sempre vai se conectando com as pessoas, né? E bem rápido, sem tomar muito tempo assim, da nossa conversa, mas foi bom que você comentou, porque na minha história foi justamente isso, né? Eu acabei trilhando um caminho em que eu sempre tentei balancear, não sei se é equilibrar ou balancear, sempre tenho dúvida, o pessoal e o profissional. Então, tudo começou no esporte, eu até brinco assim, brincava com as pessoas, não me faça escolher o que eu tenho que fazer, que a resposta já está dada. Então, tudo começou no esporte, então ainda muito criança, e aí eu fiz algumas modalidades, mas duas principais, então fiz lutas no começo, da minha infância, adolescência, e depois migrei para o ciclismo, que é o que eu faço até hoje. E na vida executiva, meu sonho era ser consultor, primariamente, para entender as empresas, para entender os problemas das pessoas, e tentar ajudar e contribuir. Na minha visão, no meu planejamento de carreira, eu imaginava que conhecendo setores e problemas diferentes, aquilo me levaria a um cargo executivo. E também tive o privilégio de ser e estar como executivo nas empresas e contribuindo por meio delas. Então, na minha vida, se eu olhar nas minhas trajetórias, no campo profissional, atuei tanto como consultor e como executivo, que é o que eu faço hoje, e no paralelo, quando tudo começou, também o esporte, e isso faz parte da minha vida. Legal, muito bom, Fábio. Eu acho que a gente não precisa deixar de falar aqui o quanto foi muito legal, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E dentro dessa nossa amizade, uma das coisas que mais me chamava a atenção desde o início, mais legal, era assim, não importava a nossa agenda, chegava sábado, domingo, feriado, dias festivos e velórios, e estávamos lá, e nós sempre estávamos assim, falando sobre trabalho, sobre estudos, empreendedorismo, enfim, uma série de coisas que me chamavam muita atenção e que prendia demais a minha atenção. Então, eu acho que com isso a gente também, há muito tempo a gente já sabe que o nosso papo desenrola assim de uma maneira muito tranquila, muito natural. E hoje eu queria começar falando com você sobre essa rotina que você tem como executivo, que a gente já sabe que é extremamente atribulada e tudo, mas que eu vejo você levar com uma naturalidade que eu estou sempre aprendendo com isso. E de que forma que você consegue fazer essa conciliação tão boa, tão legal, que parece extremamente fluida, com essa agenda também que você tem de atleta de alto nível, que eu sei que não é brincadeira e você leva muito a sério o seu treinamento, bem como eu sei o quanto você leva muito a sério o seu trabalho. Sabe o que é interessante, um dos pontos que você comentou no começo, que a gente se conhece há um bom tempo, é verdadeiro, já vão algumas décadas aí, e essa é uma das vantagens do 40 a mais. As pessoas se conhecem há muito tempo também tipo, partilham de histórias e aprendizados, né? E como eu comentei, tudo começou no esporte. Então, muito criança, na verdade, eu comecei a acompanhar meu pai. Na época, ele fazia defesa pessoal, que chamava, né? E eu ia com ele. E aí era engraçado, porque eu gostava, mas ao mesmo tempo tinha receio, tinha medo, etc. Porque eu era mais baixo, os outros atletas eram mais altos, eu tinha uma desvantagem. E ali criou um medo, assim, um negócio, mas eu continuei indo, né?
Mas a grande questão é que o esporte, assim, isso, na minha vida e ao meu ver, cada um tem uma maneira de pensar, de ver e tem uma vivência, né? Mas ele acaba que traz com ele uma série de componentes ou uma série de... Traz um repertório que faz com que a pessoa siga uma trilha mais disciplinada. Ou seja, o que isso quer dizer? Então, eu fiz artes marciais no começo e quem faz artes marciais, assim, independente de qual seja, sabe que tem ali um regramento, uma hierarquia, uma disciplina, um negócio muito forte, cultural. E aquilo fez parte inicial da minha jornada. Então, 3 anos de idade, então você entra lá próximo do dojo, né, do nome, ou da área, né, de combate, ou na área de luta, né, e você, primeira coisa, você cumprimenta para entrar, você cumprimenta o teu professor, tem um respeito muito grande pelos pais seus, ou colegas, ou dos outros colegas, o respeito e o cumprimento dos outros colegas. Então, essa questão da hierarquia é um dos pontos que eu vejo que ele é muito ligado à conexão da formação da pessoa. Ah, então você está dizendo que as coisas têm que ser hierárquicas, então, tanto no mundo pessoal, no profissional, e a resposta é não. Na verdade, você não precisa ser hierárquico rigidamente, né? Tipo, não é militar, né? Não é essa a ideia, mas é a ideia de que você começa a ter uma formação de respeito, uma formação de, poxa, tem uma pessoa, seja mais graduada ou com mais vivência, vou aprender com ela. Então, acho que o esporte ele tem um desses pontos, acho que é um dos principais. A questão de horários, você ter ali o respeito. A gente lida com relação ao horário muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente sempre pensa, tô atrasado, etc. Até aconteceu comigo, eu já atrasei, né? Mas assim, eu já atraso, etc. Mas, na verdade, você está roubando o tempo das outras pessoas e não é você o problema, né? Então, você está tirando o tempo de alguém que está cedendo um tempo para você, de estar com você para fazer qualquer tipo de atividade. Então, esse sinal de respeito, né, da cultura, a visão, o entendimento de horários. E aí, se você vai... O aprendizado, né? Então você vai, no caso do esporte de luta ou outros esportes, aprender os fundamentos, as técnicas. Então tudo isso vai lhe moldando de uma certa maneira que você vai criando e entrando nesses processos. E a repetição desses processos, a repetição dessa rotina do dia a dia do esporte vai fazendo você aumentar a sua eficiência. E aí você divide 2 tipos de atletas, né? Ou 2 tipos de praticantes de esporte. Um deles é aquele que vai continuar fazendo essa rotina e incorpora e mais também um ambiente familiar que vai moldando a pessoa. E o outro que a pessoa decide de fato ser um atleta de alta performance e ele vai para um outro estágio. Qual estágio? Aonde a alimentação, aonde a técnica, aonde participar de outras competições e uma série de outras aspiadas obrigações fazem com que a pessoa tenha uma rotina extremamente eficiente. Então é mais fácil você pedir para uma pessoa, seja ele um atleta, uma pessoa que tem uma rotina super eficiente, independente do objetivo dela, pode ser um pintor. Pode ser uma pessoa que faz uma escultura. Ela não vai conseguir colocar o máximo da performance dela se todo o entorno não está dentro de uma rotina estabelecida. Então eu nasci nesse ambiente e eu acabei escolhendo, minha primeira competição foi aos 10 anos de idade, eu acabei escolhendo ir para um modelo competitivo. E para mim, qual foi a vantagem disso? Foi a vantagem de que o hábito, a rotina, a disciplina foram criando raízes dentro da minha rotina do dia a dia. E eu fui crescendo. E aí chegou um momento assim na minha jornada muito interessante que na época, né, quando eu estava com meus colegas e etc., tinha aquela coisa, né? Começa uma certa idade, 14, 15, 13, muitos começam a abandonar o esporte porque eu tenho que me dedicar mais à escola, aos afazeres, alguns precisam trabalhar, e começam as separações. E ali foi um dilema meu, junto com a minha família, e foi a primeira decisão que eu tomei ainda adolescente poxa, eu não quero me separar disso. Eu quero continuar a levar isso que eu faço hoje por toda a minha vida. Todas as pessoas riam de mim quando eu dizia isso,
ou não acreditavam. Por que eu digo isso? Porque normalmente a gente acaba focando, ou a gente tem um racional, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas é um racional meio próprio nosso, de que as decisões são binárias, ou seja, as decisões elas passam por um momento de ou 0 ou 100, ou faço ou não faço. E isso também sempre me incomodou. Então, do lado do esporte, eu já tive esse desenvolvimento da disciplina, do hábito, da rotina. E nesse primeiro momento na minha vida da adolescência, eu tomei a dura decisão, não foi contra ninguém, mas ali em casa, né, meus pais, etc., de dizer o seguinte: poxa, precisam de um apoio porque eu quero continuar com isso. E aí eu comecei a pensar em formatos de como continuar. Então, acho que essa foi a primeira decisão que eu tomei e super assertiva. E aí eu fui vendo ao longo da minha jornada os meus colegas, seja depois na faculdade, seja depois no trabalho, sempre tomando decisões binárias. Então, o primeiro ponto para mim é: eu nunca tomei uma decisão binária na minha vida. Então, sempre eu procurei ir adicionando processos dentro da minha rotina daqueles que eu gosto de fazer. E foi mais ou menos parecido quando eu comecei o mundo corporativo. Eu falei, poxa, o mundo corporativo também me puxava a escolher, ou é o esporte ou o mundo corporativo. Ninguém precisa chegar e dizer isso para você. A rotina te traz essa necessidade, a necessidade da família traz isso. E eu tive uma segunda decisão, que foi a decisão de trazer essa rotina, de continuar nesse equilíbrio que eu chamo, nesse balanceamento, e me manter também num ambiente de trabalho e de performance executiva e como consultor, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente sempre tem um racional do tipo assim: lá na frente, quando eu tiver tempo e dinheiro, eu vou fazer tal coisa. E eu estava falando hoje à tarde com uma pessoa que justamente eu escolhi um estilo de vida que eu acabei vivendo a vida que eu sempre planejei. Então eu não acabo não vivendo o futuro, porque eu escolhi duas grandes rotinas das quais fazem parte da minha vida. Então hoje eu não abandonei o esporte, hoje eu tenho 18 mais 31, né? Então eu não abandonei o esporte, então eu continuo nele, continuo no esporte competitivo. Claro, não tenho mais 3, 4, 5, 12, 15 anos, mas me adaptei ao longo do tempo. Na vida executiva também consegui ir além dos meus objetivos e viver ali de fato aquilo que as pessoas, de uma maneira geral, que eu vejo que tomam decisões ou uma coisa ou outra para o futuro. E o futuro, na verdade, não existe. O único tempo que existe de fato é o tempo presente. O passado e o futuro são meras... isso na minha interpretação, né? São meros artefatos aí ou pegadinhas do mundo em relação a gente, né? Então, em relação a nós. Só que o que eu vejo muito claramente em você, exatamente por essas décadas em que, de certa forma, a gente teve condição de conviver, de certa forma, mais próximo. A resiliência que você tem é muito incrível. Então, para algumas pessoas de fora, inclusive eu, em alguns momentos a impressão que a gente tinha é que realmente você precisava abrir mão. A magnitude disso é que você que teve o controle absoluto sobre essas coisas, de abrir mão de, em alguns momentos, até mesmo dessas questões dos seus hábitos, da sua saúde, da sua disciplina com relação a esporte, essas coisas, eu percebi, eu acompanhava isso. Às vezes não entendendo mesmo até que ponto isso chegaria, eu pude ver você se dedicando muito, acordando muito cedo em final de semana, inclusive para estudar, para fazer cursos extras e tudo mais, e dando até a impressão para quem está de fora de que você tinha que, de certa forma, abandonar um pouco esse lado disciplinar que você tem da questão do esporte e tudo para conseguir se dedicar a essas coisas. E viu o quanto você cresceu e o quanto melhorou. E a gente que está de fora percebe o quanto isso exige uma disciplina em dobro. Como você falou, você nunca teve uma decisão não binária. E isso é muito legal, porque você conseguiu ter esse acompanhamento e não perder de vista essas duas coisas tão importantes na vida e que realmente algumas pessoas optam por uma coisa ou outra. Então, eu queria deixar uma pergunta aqui para você agora. Em que momento
Você achou de alguma forma que você pudesse perder uma coisa ou outra, se é que houve? E se você já teve o acompanhamento de algum colega de profissão, alguma coisa, em que alcança o sucesso nos negócios, mas que ele acaba cedendo, né? Abrindo mão da questão do esporte, da questão desses hábitos na vida, no dia a dia, porque realmente não conseguiu acompanhar. Você consegue falar sobre isso? Com certeza. Comentando um pouco mais de mim, assim, até para dar um pouco de cor, né? Nessa minha decisão do esporte, né? Então, na minha interpretação, tenho ainda e tive um certo sucesso dentro do esporte, né? Então, eu digo isso porque isso é muito relativo também, né? É aquela fotinho que você olha a pessoa com medalha de bronze e a pessoa está mais feliz do que quem conquistou o ouro, né? Então, o sucesso é relativo, né? Então, por isso que eu comento para mim é o suprassumo, mas para o outro, de repente, é uma outra visão. Dentro do meu universo, então, nas escolhas que eu fiz do esporte, eu vi que eu fui além do que eu gostaria, né? Então, eu vou comentar um pouco disso e depois eu entro no que você comentou da rotina. Eu gostaria, porque até agora você não falou dos seus títulos, e das do suas hábito. competições mais Exato, importantes. exato. Se você não falar, terei que falar. Exato. Se eu olhar tanto na parte de lutas, né? E na parte também agora do ciclismo, se eu puder juntar as duas modalidades, eu acabei em todas as minhas categorias de idade e em todos os níveis de competição amador, não profissional, atingindo e conquistando algum título. Então, seja em competições regionais, interregionais, estaduais, nacional, internacional. No âmbito internacional, ganhei mais já de 20 medalhas. Sou campeão pan-americano de ciclismo. Já com mais de 40 anos, também fui vice-campeão aqui no Brasil, na elite, no ciclismo de pista, porque minha modalidade ela se assemelha aos 100 metros rasos do atletismo, só que com bicicleta. Então, é dentro do velódromo, onde você cumpre ali uma prova de 200 metros. Então, o meu é mais sprint, né? Mais provas de velocidade. Então essas são as medalhas principais que eu ganhei no ciclismo. Eu também tive a oportunidade na Itália em 2013 de participar da Olimpíada Master, né? Então existe a Olimpíada regular para os profissionais, né? E existe a Olimpíada Master, que são atletas acima de 35, 40 anos. E ali eu estava na categoria na época de 40, 44 e tive a possibilidade de me lograr ali, tipo, vice-campeão olímpico ali, mundial, né? E dos dois esportes, somando todas as medalhas que eu já tive a oportunidade de ganhar, que eu disse, importa para mim, né, na verdade, né? Eu tenho uma só que eu ainda não conquistei. E isso me mobiliza ainda, que é no Campeonato Mundial de Ciclismo. Já tive 2 momentos que bateu na trave, que em 5º lugar, 6º lugar, entre os 10, mas não acabei ganhando, né? E é interessante, porque nos últimos anos a minha performance no ciclismo caiu um pouco, pode ser a próxima pergunta, e eu estou resgatando, nesse momento eu estou resgatando a minha performance, os meus medos, os meus receios, etc., e recomeçando. E do lado do esporte, e do lado do profissional também. Então eu desenhei uma carreira, como eu comentei no começo, de ser consultor, primariamente. Tive o privilégio de trabalhar nas maiores empresas de consultoria, então pedindo licença aqui, na verdade, mas para dar um pouco de cor, na Deloitte, KPMG e na McKinsey. Nas 3 são entre as principais empresas multinacionais de consultoria. Tive a oportunidade de ser sócio nas 3, o que é um feito assim, bem único. Assim, as pessoas quando conversam comigo, né? E para mim, na verdade, eu mantenho e faço as mesmas coisas. Assim, não vejo nada. Foi o que eu falei, o sucesso é relativo e individual, cada um pensa a sua maneira. E do lado executivo também, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, me especializar um pouco com ajudar a empresa a crescer, né, fazer estratégia das empresas, ajudar as empresas a vender uma, comprar outra, etc. Então, até recentemente um cliente que eu contribuí saiu na mídia agora, até passei para a Kátia, inclusive, hoje isso, né? Então, acabei tendo também um sucesso relativo dentro do que eu julgo sucesso do mercado de trabalho profissional, né?
atuo como investidor, então hoje tem empresas que eu atuo como investidor, tem uma iniciativa também social, que é a SNA Brasil, eu faço parte, que é uma escola de futebol voltada para pessoas, para dar acesso, etc. Tivemos o primeiro jogo recentemente, e é um pouco dessa agenda que eu trabalho no meu dia a dia. E o porquê eu contei dessa história, né? Só vale a pena a gente falar da gente próprio, né? Se tem alguma experiência, né? O pano de fundo disso, de fato, é o que eu comentei, e agora eu entro um pouco mais no detalhe. Para mim é o hábito. Principal questão para mim que eu vejo nas pessoas é que as pessoas, de uma maneira geral, atribuem um resultado a uma ferramenta. Então... Momento ouro do nosso podcast. Ou seja, na verdade, assim... As pessoas atribuem nomes que vêm, assim, só para dar um pouco de cor, que veio na minha cabeça. Ah, agora eu vou fazer uma dieta porque tem um Ozempic, porque tem um Monjaro, há 15 anos atrás tinha, não lembro mais qual, e assim, esse é o ponto? Qual que é o pecado disso? Nenhum, mas eu atribuo o sucesso a uma ferramenta. A pessoa que está no mercado do trabalho, né? Está no profissional. Ah, mas se eu tivesse um computador melhor, uma cadeira melhor, se eu tivesse a oportunidade que o meu vizinho teve, eu também chegaria longe. No esporte, mas se a minha bicicleta fosse melhor, igual a daquele cara, eu ganharia. Então as pessoas, de uma maneira geral, elas acabam atribuindo, ou talvez seja esse o gatilho que leva a pessoa a buscar uma suplementação, ou até algo adicional para melhorar a performance, vamos dizer assim, né? E eu chegaria no ponto de dizer que isso é uma autossabotagem. Você fez isso comigo agora recentemente, no meu retorno a Campinas, e eu me lembro claramente agora de me boicotando, de me sabotando e dizendo, mas eu não consigo, e agora como é que eu vou fazer? E você entrou com essas mesmas palavras, exatamente com esse trecho que eu tô acabando de dizer que vale ouro. Essa soma de hábitos, não importa de onde você vai começar, e nós vamos começar. E graças a você, uma das pessoas que eu recomecei. É isso aí, tamo junto. E o ponto é isso, eu acho que eu vejo as pessoas no âmbito pessoal, e acho que dois pontos, né? O primeiro, as pessoas, nós somos um só. Somos um. Eu levei tempo para entender isso. Eu achava que eu era Fábio pessoal e eu achava que era Fábio profissional. Até um momento que eu ganhei uma competição, não me lembro que ano, e eu tinha aquele receio das pessoas do trabalho, saber que eu também tinha essa agenda do esporte, perder o emprego. Eu tinha esse receio, talvez um receio meu, bobo, mas eu tinha. E aí essa pessoa falou, Fábio, putz, cara, você tem que divulgar isso. Eu falei, não, mas eu acho meio estranho e tal. Mas aí ele falou pra mim, nós somos um só. Que você tem um cuidado de nunca deixar a sua agenda de esportes interferir negativamente no seu trabalho. Isso é nítido em você, em detrimento de outras pessoas. Eu acho que talvez daí viesse o seu medo, e aí em nenhum momento isso interferiu negativamente no seu trabalho, na sua agenda. E é por isso que isso sempre dá tão certo, e as pessoas têm esse olhar positivo com relação a isso. Exatamente. E aí, essa é a primeira coisa que eu aprendi, ou seja, nós somos um só. E dentro dessa minha trajetória, da minha jornada, o que eu aprendi dentro do esporte, na família, com os colegas, e as decisões que eu também acabei tomando sozinho, porque você acaba capturando a ideia de muitos, mas você toma a decisão, a solidão da decisão. Então a minha decisão, ela foi muito pautada. Então quando as pessoas colocam o sucesso na ferramenta, eu vejo, poxa, aqui que está... porque sempre quando eu coloco a ferramenta enquanto mola propulsora de sucesso, sempre vai faltar alguma coisa. Porque sempre vai sair uma medicação melhor, um carro melhor, algo mais eficiente, uma tecnologia mais desenvolvida. E, na verdade, o mais importante, ao meu ver, dentro da minha trajetória, é você romper o que na física fala ali a inércia, né? O momentum, né? A gente tem que conseguir quebrar o momentum ali, a inércia, com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, de modo que aquilo repetitivamente vá te levando à eficiência. Só que esse caminho é um caminho meio chato, é um caminho meio boring. Por quê? Porque quando a pessoa pergunta, tá legal, Fábio, entendi. Então eu vou começar a treinar amanhã. E eu vou romper esse momento, vou criar uma repetição e aí eu vou desenvolver isso ao longo do tempo.
E aí ela fala, semana que vem eu tenho um resultado? Putz, não. Na outra semana, não. E aí a gente acaba vivendo uma sucessão de expectativas de curto prazo que aí eu falo, poxa, mas esse curto prazo... Não, mas vai demorar 2 anos, 3 anos. Ah, mas 2 anos, 3 anos, mas ele passa. E aí é interessante, né? Porque eu estava conversando com um cliente esses dias que tinha um planejamento de curtíssimo prazo para fazer tal coisa, passaram 8 anos e ele não fez, não concluiu, porque foi a sucessão de curto prazo e ele poderia ter feito algo estruturante em 8 anos e colhendo um benefício maior. Só que quando você conversa com as pessoas para que elas colham um benefício maior, num tempo maior, porque as coisas levam tempo, exigem repetição, elas exigem eficiência, vira um assunto chato. Por que a relevância tão grande desse podcast nosso? Porque a gente roda e cai na mesma coisa. A mudança de estilo de vida que eu estou trabalhando com Homens 40+, ela nada mais é do que uma soma de micro hábitos que se faz necessário para ter realmente esse alcance, esse objetivo, essa soma estruturante conforme você está colocando agora. Não é diferente no lado corporativo. Então, eu percebo que um leva o outro. O cara que corporativamente ele consegue ter uma disciplina, né? Uma clareza muito grande daquilo que ele quer, ele consegue fazer essa soma de hábitos e trazer para ele o esforço necessário para ele conseguir alcançar isso. O mesmo se faz com relação ao esporte. Então, são duas coisas que se interligam de uma maneira educativa e que você consegue trazer e agregar um e o outro na mesma proporção. É isso que eu quero trazer para as pessoas, essa relevância do que a gente vem falando aqui, e eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor do que você para trazer esse exemplo do quanto essas coisas podem e devem caminhar juntas, de que há possibilidade de conciliar essa vida potencial que você tem no seu quadro executivo com o quadro de esportes. Perfeito. E aí eu resgato nesse seu comentário 2 situações. Uma delas é o poder do... É engraçado. O poder do hábito, né? Então, assim, o que é esse poder do hábito, né? Isso tem pesquisa. Eu não me lembro agora o nome de quem conduziu essa pesquisa, mas foi bem interessante com atletas e outras, e com músicos, etc. Foi meio eclético, assim, mas que o resultado é, para você ter uma excelência, vamos imaginar, um atleta de Olimpíada, um maestro de uma que atua lá numa sinfônica, e entre outros, você necessita de uma quantidade de horas ou de tempo suficiente para desenvolver uma eficiência. E que isso gira em torno aproximadamente de 10 mil horas, e que, dependendo da dedicação das pessoas, isso leva de 7 a 10 anos. Ou seja, e aí durante essa pesquisa, olha que interessante, quando você pega atletas da Olimpíada, você vai notar o seguinte, que não foi o atleta, o medalhista não foi aquele que foi lá, de repente, foi aquele na primeira Olimpíada, foi único, etc, e ganhou, mas os grandes campeões que somaram mais do que um pódio e que são recordes históricos, o Usain Bolt, por exemplo, ele é bem caricato nessa pesquisa, são pessoas que foram até o fim, foram pessoas que fizeram isso por muito tempo, porque o fator tempo e o fator repetição e o fator tempo são as 2 maiores variáveis da eficiência. E não só falando do esporte, falando de dinheiro também. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a melhor aplicação, qual que é o melhor investimento, o que eu faço hoje para amanhã? Mas tem um cara e na verdade, a maior alavanca de crescimento, de multiplicação financeira é o tempo. Então, todo mundo necessariamente vai precisar então demorar 50 anos para acumular capital ou para ser um bom atleta, etc. Não, mas também não vai ser em 3 meses, 4 meses, 5 meses, a não ser que seja um castelo de areia. Então esse é o meu primeiro ponto em relação ao seu comentário. E o segundo é que eu acredito nisso, na questão do hábito, e aí o que acaba acontecendo, né, que aconteceu comigo? Quando você se propõe e acredita a levar uma vida que você se desenvolve, que nem no meu caso, profissionalmente, pessoalmente no esporte, cria família, amigos, etc., você acaba tendo menos atividades, mas você faz com muita profundidade as atividades. Então, se eu estou aqui a essa hora, eu estou aqui 100%, e assim sucessivamente. Então, eu acredito muito nisso. E eu vejo também as pessoas
multitarefando muita coisa, não criando a rotina e o hábito, nada contra, mas tendo menos resultado porque fica muito raso. Então você também não consegue ter. Então eu vejo que, de um lado, você tem a necessidade de criar uma rotina, ter um hábito e ter um tempo, frequência para ter um resultado, e de outro lado, você precisa, sem dúvida, ou do mesmo lado, né? Ou de outro lado, maneira de dizer, ou do outro lado, você precisa também ter uma habilidade em que você, na verdade, vai fazer as coisas com profundidade e você vai acreditar naquilo. Porque senão você vai ser o próprio sabotador da tua vitória. O que eu quero dizer com isso? Você está indo super bem no segundo ano, ou terceiro podcast, no quarto, e aí você acaba abandonando no meio do caminho porque não está dando resultado. Só que o resultado ele está se formando a cada passo que você dá. E é a fisiologia dos negócios, né? Tem o treinamento de base, fisiológico, é igual para tudo. Aí depois tem os treinos intervalados, os HIITs, né? Com estímulos. Tem intervalado intensivo, intervalado extensivo. Então eu acho que vai para tudo na vida, né? É uma mudança de estilo de vida com um conjunto de estímulos, mas sempre mantendo constância. Essa necessidade da constância, de hábitos e disciplina todo santo dia. Exato. E muitas vezes também, além da ferramenta, as pessoas pensam agora, nossa, tem essa máquina nova agora que... Agora essa máquina vai fazer eu me desenvolver. Agora, e também, de novo, né? Eu tô colocando o sucesso na ferramenta. Não tô aqui demonizando e falando que não é a máquina, etc. Não é isso, mas a pessoa atribui o sucesso a algo que não é dela. Entretanto, ela tem que entender que o maior criador do sucesso é ela própria. E aí você me perguntou, e fato, você acaba criando uma rotina. Então vamos lá hoje, por exemplo. Eu acabei tendo meu treino ontem à noite, então fiz um treino de 1h30, né, de zona 2. Todos os treinos lá gravados para o meu técnico ver, etc, aquela coisa. Eu já tinha terminado a minha alimentação ali por volta das 19h, minha última refeição. Aliás, a alimentação sempre será meu calcanhar de Aquiles, mas a cada dia eu melhoro em alguma coisinha. E aí eu tinha que preparar o dia de hoje. Sabia que tinha que vir aqui para Campinas, estava em São Paulo, levantei cedo, 4h40, levantei, fiz ali meu agradecimento, medi meu HRV, que é a variação do cardíaco. Sim, aplicativo incrível. Já fiz ali a medição. Perfeito. Não fiz 500 coisas, minha mobilidade e tá bom. E não esquecendo que o próprio HRV, ele faz uma soma de olhares que ele tem diários de você. Não é um dia, não é 2 que você utiliza o seu aplicativo que ele vai te mensurar. Né, um conjunto Exatamente, de ele vai histórico carregando, que ele vai criando uma curva, quer dizer, para tudo isso, né? Uma pergunta que eu queria deixar para ti, se couber aqui para você seguir, de que tipo de diagramação ou de ferramenta, se é que você tem um nome a dar a isso, que é mais específica, que você utiliza no seu dia a dia para poder fragmentar essa soma de compromissos, né? E conciliar de uma maneira mais eficiente. Legal. Complementando só, dizendo o anterior da rotina do dia de hoje, eu já entro nessa aí. E aí eu fiz a mobilidade de manhã, terminei ali, e aí comecei as reuniões já às 8h30, no trabalho, né? E é interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas, e os autores, e mentores, etc., e nada contra, você tem 500 atividades para fazer logo de manhã antes das 7h. Cara, eu não sou desses caras, eu não faço tudo isso. Eu fiz ali meu agradecimento, medi meu HRV, minha mobilidade, tô livre, fiz meu treino, e daí depois começaram as reuniões, porque eu vinha para cá, né? Hoje foi musculação, e aí minha alimentação, né? Por mais incrível que pareça, a maior dificuldade que eu tenho, mas assim, tipo, e eu levo isso com nutricionista e tudo mais, fiz as minhas reuniões, saí, peguei o carro e vim pra cá. E aí na sua pergunta, ou seja, não é uma rotina de Superman, não é uma rotina super difícil, eu não faço 500 coisas por dia. Então esse é um ponto da sua pergunta, e aí eu vou respondê-la. Eu não faço muitas coisas no dia, então eu tenho que tomar algumas grandes decisões no trabalho. Então vamos imaginar, tenho lá 500 e-mails. Eu não vou ter a capacidade de ler os 500 e-mails. Mas as principais 5, 10 decisões que tem que tomar naquele dia, e preferencialmente de manhã, no meu caso, eu já faço isso. Então eu já tomo minhas decisões. Faço as reuniões necessárias muito mais para dar suporte à equipe para que elas consigam avançar sem mim.
Porque muitas vezes eu vejo também como as pessoas se colocam como protagonistas e só elas podem fazer. Então eu também direciono a equipe para isso. E equilíbrio com o esporte. O que é que deu certo para mim? E eu já tive muitas rotinas assim na minha carreira, assim. Eu já tive uma rotina de super e hiper atleta que canibalizava o horário de trabalho, e eu já tive também uma rotina de super executivo que canibalizava o esporte, e independente se a gente é mais novo ou não, uma hora a conta chega. Então você deixa de dormir, etc. Você começa a não ter um tempo, e nos últimos, sei lá, 15 anos, vamos dizer assim, eu tenho feito algo diferente, que é mais equilibrado. Equilíbrio no seguinte sentido: eu posso até treinar de manhã ou à noite, nas pontas, olho para minha alimentação, e o trabalho é aquele período central. Então eu não trabalho, eu trabalho 14, 15, 18 horas por dia. Não é a rotina, é a exceção. Acaba acontecendo sim no esporte também, mas é a exceção pura. Por quê? Porque também chega um momento, seja no esporte ou no trabalho, que você não desenvolve mais. Então é isso que eu procuro enxergar, é isso que eu procuro me policiar. Na hora que começa a não desenvolver no trabalho, o raciocínio, a cabeça, a tomada de decisão, eu tiro o pé. Mesma coisa no esporte. Então não é o volume também de horas exacerbado que vai dar a diferença. Então é isso que eu chamo de balanceamento de equilíbrio. E minha rotina, de uma maneira geral, assim, é muito simples. Eu tenho, por conta de um treinador, como que funciona o meu treinamento falando de esporte, né? Então, eu tenho um treinador de ciclismo que mora na Inglaterra e me ajuda. Tenho uma nutricionista de Porto Alegre, que eu moro lá há 7 anos, agora estou trabalhando em São Paulo, e me ajuda. Chama Mônica Schneider. E eu, por conta desse treinador de fora e dela, que eu sigo ali 3 aplicativos. É o que eu faço. E o que eu utilizo muito mais para ter o dado. Eu sou apaixonado por dado, por histórico, para ver análise, para entender. E isso me ajuda a entender meu padrão de comportamento. Poxa, eu estava fazendo esse peso naquela época, a alimentação qual era. É mais nesse sentido. Então, eu acabo utilizando o HRV, o MyFitnessPal e Training Peaks, e só, não faço mais nada. E não faço mais nada. E aí essas pessoas que me ajudam, né, que estão orbitando ali comigo, conseguem me ajudar a desenvolver também a minha evolução no esporte, na alimentação. E o médico também, Dr. Júlio lá de Piracicaba, na verdade sempre me orienta ali na parte bioquímica e tal, com os meus exames e tudo mais, e o desenvolvimento. A nossa parte aqui, eu acho que principalmente um papel muito importante que temos é deixar claro para as pessoas que essa rotina toda que você tem e que eu proponho no meu protocolo 40+, é não tornar isso inalcançável, e sim, exatamente as pessoas entenderem que somos mortais como qualquer outra pessoa, que temos a nossa dificuldade, assim como você citou a sua questão com a alimentação, calcanhar de Aquiles, etc. E que a cada dia a gente tem que tentar trabalhar em cima disso, entendendo que é um processo. Cada um vai ter o seu ritmo, vai ter a sua velocidade de alcance para um determinado objetivo, mas que é muito importante entender o processo e se apaixonar por ele. Porque não vai adiantar ficar mirando lá na frente, naquele objetivo que, como você bem disse nos negócios, às vezes o empresário pensa em 1 semana, 2 semanas e tenta alcançar aquilo e se frustra, e aí ele já quer parar por ali, ele quer declinar, quando na verdade a gente tem que entender que existe todo um processo, e é nesse processo que a gente vai se conhecer melhor, a gente vai fazer os devidos ajustes para de fato conseguir não só elaborar um objetivo, como entender quais ferramentas, velocidade, estratégia que a gente vai utilizar para isso. Mas entender principalmente que a gente não está querendo aqui, tanto no protocolo 40+, mostrando um pouco da vida do Fábio Rossetto, mostrar uma vida, nossa, impecável, perfeita, linda. Nós não temos problemas, não temos dores, dificuldades, sabemos fazer as coisas da melhor maneira possível. Todo dia a gente acorda feliz, né, Fábio? Querendo treinar muito, se desempenhar maravilhosamente, está pronto, come direitinho. Não é bem assim. E para nós não é diferente. Mas que a gente consegue ir elaborando para conseguir contornar isso de uma maneira
O que ajuda nesse do acordo, as pessoas perguntam, né? Mas acorda tudo de cara, a maioria dos dias eu acordo sem vontade, mas o que ajuda é de fato encontrar paixão ali no processo e também se divertir nele. Tem que ser divertido, porque nem, por exemplo, semana que vem eu vou para Brasília. E aí é um ponto interessante que a gente veio conversando ali um pouco sobre essa conversa, né? E assim, levar bicicleta. No meu caso, eu levo bicicleta. É bicicleta que eu levo. Eu mando as fotos pro pessoal, é engraçado. E já perdi bicicleta, já quebrou bicicleta. E vai isso, e vai aquilo. O apartamento que fica, ele tem que ser no tamanho, porque senão não dá pra eu treinar. E aí tem todo um repertório, mas faz parte. Mas o que eu vejo, assim, até para ajudar os colegas e compartilhando também um outro ponto das coisas que eu acredito, tá? E eu fiz pra mim, assim. Então, que nem eu comentei, semana que vem vou pra Brasília, etc e tal. E vou levar bicicleta, vou fazer... que nem, por exemplo, eu vou pra lá, já tenho uma academia, eu sei que vai cobrar avulso, eu vou na academia, pago avulso, já sei os dias que eu vou. Então, tem um planejamento nisso. Então, é importante as pessoas entenderem a antecipação. Em qualquer situação em que nós nos vemos, seja ela as suas refeições no domingo para você se organizar para a semana, em qualquer coisa que para você não é diferente e às vezes ainda mais complexo, levar bicicleta, não é só um tênis, né? Não é o cara que corre, leva um tênis. É uma bike que vai junto, não importa para onde, tudo, com essa vida toda de executivo, mas é importante esse planejamento, essa antecipação. Exato. E assim, além disso, na verdade, tipo, e o que eu vejo que é o desafio, né? Sempre a gente olha para as pessoas, a gente tá falando aqui, mas tu foi campeão, não sei o quê, etc, que legal. A gente sempre olha as pessoas não no ponto de partida, mas não é no ponto final, né? Mas lá no ponto de desenvolvimento. Ou desenvolvido já, né? Vamos olhar um pouquinho pro ponto de partida. Como que eu, na verdade, absorvo uma nova rotina? Acho que isso é um negócio legal. Então, assim, e aí dentro das crenças que eu tenho, né? Vamos imaginar que eu tenho que absorver uma nova... conversei aqui com a Kátia, saímos aqui, semana que vem, nós vamos fazer uma nova rotina, ao invés de pedalar, ao invés de manhã você lá fazer mobilidade, você vai fazer um exercício X, seja ele qual for, ou você vai ler um livro caminhando, qualquer que seja a rotina. É só importante contribuir com essa fala sua agora, que estamos falando de neuroplasticidade após 40, o que já é um desafio maior. É um desafio maior. E aí, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas tentando, no dia seguinte, que esse dia seguinte são as segundas, colocar várias rotinas ao mesmo tempo. Então, é a rotina, que nem eu citei a minha ali, né, da medição do aplicativo, da mobilidade, do alongamento, do treino, das reuniões, do trabalho, etc. Como que tudo começou na minha vida, ou como eu sempre faço quando tem uma nova rotina? Em média, uma nova rotina, para ser enraizada e estabelecida de fato, ela vai ali uns 25, 30, 35, 40 dias, ou seja, entre 25 e 40 dias. Quase que ali um mês e um pouquinho, para que você absorva isso. O que isso quer dizer? Você vai repetindo ela todos os dias. Um dia você faz, um dia você esquece, um dia você, complementou, aí volta, começa de novo. Um dia você não tá afim de fazer. Então, você leva esse período para enraizar a rotina. A curvinha do desconforto, ela vai despencando. Ela vai, exato, tu não quer fazer. Steady state, né? Tu não quer fazer. Na hora que ela atinge ali um momento ali, ela virou hábito. Talvez para algumas pessoas mais tempo, talvez para algumas pessoas menos tempo. Eu enfrento isso direto. E eu sempre procuro voltar no trilho da minha rotina, porque claro que tem furo, claro que nessa rotina perde avião, tem cancelamento, tem um negócio que acontece, as coisas acontecem. Então, eu sempre volto pro trilho. Então, um novo hábito, eu respeito esse período de adaptação, e para mim tudo é adaptação, para que você atinja essa nova rotina. Atingir essa nova rotina, tem uma nova, aí eu vou e coloco a nova rotina. Quando eu olho para mim hoje, eu tenho uma sequência de muitas micro-rotinas já estabelecidas na minha vida. E que eu já rompi o momento, a inércia, e eu sinto falta, e automaticamente hoje, quando eu não faço, eu vou lá no dia seguinte e resgato e começa tudo de novo. E o nome disso adaptação. Adaptação, só que muito rápido, né? Muito mais rápido. Só que o ponto de partida que é o difícil. Então eu vejo as pessoas tentando muitas coisas ao mesmo tempo
E é muito difícil a pessoa colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8 rotinas, que é aquela velha história, né? Tem um videozinho que eu vi há muito tempo nem tinha, acho que YouTube, mas tinha um videozinho curtinho assim do Bill Gates falando justamente isso. Ele fala isso, não superestime o que você pode fazer em 6 meses, mas não subestime o que você pode fazer em 6 anos. O que o cara tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer, eu não sei, aí tinha uma pergunta que tinha o tal dos 6 anos lá que ele usou como base, mas ele falou o seguinte, poxa, não adianta você achar que você vai cumprir uma rotina de 10 coisas novas em pouco tempo, mas também não subestime o contrário, que você tem a capacidade de absorver muito mais rotina se você se der o tempo de absorvê-la, de ter a adaptação. Tudo é adaptação. Quando a gente fala, por exemplo, na musculação, e você conhece muito mais do que eu, ou no trabalho, uma nova função, um novo trabalho, etc., você passa por um momento de adaptação. Por um momento que você vai doer mais. Dor sempre eu sinto, mas assim, vai doer mais, vai ser mais difícil, etc. Eu brinco porque dor sempre eu sinto, porque primeiro é a dor da adaptação, depois é você romper teus limites, depois aí você vai para descansar, dói, aí vai, né? E no trabalho também. Então eu acho que é muito interessante Você esse tinha ponto. Até uma brincadeira, falava o tempo inteiro. Por que dói? Porque dói. Porque e dói. esse tema do Bill Gates é um negócio que mexeu muito comigo, assim, quando eu vi. E eu trouxe isso para minha vida, assim. Então eu acabo fazendo essas micro rotinas, esses micro processos, só que ele tem um poder gigante ao longo do tempo. Ah, mas eu não quero esperar 2 anos. Não são 2 anos, não são 3 anos. É muito mais rápido. É que sempre a gente coloca... e por isso que eu acho que as pessoas acabam caindo e buscando ferramentas. Porque a ferramenta supostamente é um acelerador daquela rotina. Eu não quero esperar ter eu quero fazer aqui um protocolo com 40 a mais, aí você vai sentar aqui comigo, vai desenvolver, embora eu não tenha 40, tem 18 mais 31. Perfeito. Aí você vai conversar comigo, e aí você vai elaborar, eu vou falar, puta, mas que chato, cara, vai demorar muito tempo, não faz sentido, não tem aqui um atalho, alguma coisa. Só que, na verdade, a sequência de atalhos que eu busco no tempo foi o tempo que eu precisava. Então é mais fácil seguir. A gente brinca até no mundo das finanças que não tem almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Mas essa transição não é para ser assustadora. Protocolo 40+, por exemplo, a gente faz uma transição gradual. A gente vai inserindo a cada dia, a cada momento, alguma coisa para que aumente a complexidade daquilo, mas de uma maneira que seja possível a pessoa adaptar. E não é diferente em qualquer situação isso, seja no treinamento, você colocar atividades mais complexas, exercícios mais complexos, que necessitam de outras capacidades físicas, como, por exemplo, o equilíbrio, né, a potência, a velocidade da força, enfim, uma série de coisas. Mas o mais importante das pessoas colocarem, uma vez que você olha para alguma coisa que te pareça assustadora, é entender que existe toda uma ferramenta, todo um processo, uma transição gradual para que isso se torne factível. Isso não é diferente para um processo de alimentação, como você tem aí pessoas que podem estar te auxiliando, que você tem já no seu dia a dia. Não é diferente para a gente fazer no nosso treinamento, bem como na parte corporativa. Exato. E essa questão me lembrou de um ponto assim que você comentou, que é bem interessante. Somos seres emocionais, né? Então, na verdade, assim, a nossa reação direta, ela é emocional. Essa reação direta, ela é mais próxima da nossa verdade, ela é mais próxima da nossa reação primária, né? Tipo involuntária, vamos dizer assim, só que ela é uma reação emocional. A questão da rotina é justamente isso. Na hora que você começa a colocar uma série de hábitos e uma série de rotinas e você vai tirando dessa reação emocional, você vai puxando para uma reação lógica automática, que todo mundo gosta de falar do inconsciente, né? E o grande lance da repetição é esse, seja no trabalho, seja também no esporte, seja a repetição, ou a frequência, ou a cadência, ou a rotina, é que você faz aquilo de um modo e de uma maneira que aquilo vai para o seu inconsciente, você sai da reação emocional e no inconsciente você faz o desempenho virar, o seu desempenho ele sai com mais facilidade, ele sai de forma automática, você gasta menos energia, você não pensa para ter a reação, seja no
no trabalho, ou seja, na questão também do esporte, e vai fluindo naturalmente. Como essa conversa aqui. Se fosse uma conversa emocional, ia ser muito difícil eu manter ela por muito tempo. Mas como estamos falando das nossas próprias vidas, tu vai resgatando do teu ser inconsciente algo que você já está enraizado lá atrás e que foi fruto de uma repetição, que é algo que você viveu também ao longo do tempo. Então, acho que esse que também é um dos grandes segredos, né? Você comentou do neuro, eu lembrei disso. Porque somos seres aí emocionais, mas temos que vencer essa etapa, senão a nossa resposta à reação sempre vai ser curta. Só que tem uma pegadinha nisso, porque a resposta à reação emocional, ela é mais primitiva no nosso cérebro, né? Ela tem, segundo um livro que eu li, muito interessante, chama o chimpanzé, né? Que tem a questão ele comenta do efeito chimpanzé, né? Tipo, ele justamente mostra isso, né? Ele mostra que a nossa reação primitiva ela é 5 vezes mais forte e emocional do que a lógica. Faz a gente tanto começar alguma coisa como parar. Faz tanto a gente tomar decisões mais rápidas ou até, putz, eu não deveria ter feito aquilo. Só que, do outro lado, o que toma menos energia tem a ver com a performance, seja profissional ou também no esporte, e que vai nos levar mais para frente, é o automático lógico. Então é justamente essa mudança que a gente tem que fazer. E para mim, dentro do meu aprendizado, você só faz essa mudança com o estabelecimento de rotinas e criando um hábito. Porque é essa repetição que faz com que o teu cérebro entenda aonde ele vai resgatar a resposta daquilo que está acontecendo. Esse podcast, eu tenho certeza que ele já ficou com um gostinho de quero mais. E tenho certeza que isso daqui daria pano para manga para a gente seguir muito mais adiante e à frente. A gente não pode esquecer que hoje em dia a neurociência fala muito sobre qual a mesa que a gente se senta, né, para ter a interferência positiva com relação aos nossos hábitos. E você foi um dos caras que eu sentei à mesa e que fez muita diferença nos meus hábitos. Então não pode deixar de falar sobre isso. Eu queria que você fechasse esse podcast, se você tiver aí alguma historinha meio rápida para contar para nós, sobre uma dessas viagens que você fez e algum BOzão forte que aconteceu, seja lá qual for, para a gente finalizar por hoje. E não posso deixar de agradecer demais pelo seu tempo. Sei que você saiu de lá de São Paulo para a gente poder estar aqui falando sobre isso e contribuindo para mais um podcast, tá, Fá? Obrigadão. Não, sensacional. Só corrigindo, o livro é o paradoxo do chimpanzé, né? Que o efeito é uma tradução, enfim, é o paradoxo do chimpanzé. Legal. Bem, uma historinha, vamos contar de hoje, então, né? Mas assim, é engraçado, porque, de fato, quando eu falo assim, dá a impressão que quando você senta e você fala sobre alguma coisa, a gente tem a tendência de pensar naquele momento com o repertório que a gente tem, com a interpretação que a gente tem. Dá a impressão que foi fácil, né? Mas não foi fácil. Foram lutas ali diárias e não terminou, né? E não terminou. Ainda são. Então, tem algumas histórias interessantes, assim, do tipo, por exemplo, dentro do meu trabalho, uma vez eu estava fazendo um trabalho em Minas Gerais, em Montes Claros, que eu tinha levado a minha bicicleta. E aí recebi uma ligação de uma pessoa do trabalho, o meu chefe, dizendo o seguinte, olha, amanhã, e eu tava tudo regrado, tudo certo, e esse é uma em meio de centenas de histórias. E aí ele falou, vai ter uma reunião ainda hoje em Recife, e você tem que tem que chegar lá, até a noite. E era de manhã, e aí eu saí ali de Minas Gerais e comecei minha peregrinação e vai a voo e compra isso, aquela correria e bicicleta junto e todo o meu repertório junto. Só que daí o que aconteceu? Eu acabei não tendo como passar no hotel e tudo mais, né? E eu cheguei numa reunião com um cliente, assim, tinham cerca de 20 a 25 pessoas. E quando eu cheguei, eu falei, cara, não vai ter o que eu fazer. Não é um sapato. E aí eu cheguei com mala de viagem, com a bicicleta, entrei na reunião ali, tinha um monte de gente olhando. Não, foi engraçado, porque eu fiquei 20, 25 minutos conversando com as pessoas, e as pessoas fazendo perguntas, mas por que disse, etc e tal, então foi bem legal. Mas isso acaba fazendo parte da minha vida, né? E hoje eu brinquei, mas é verdadeiro, eu me programei hoje, gente, para nós gravarmos, né? Eu tô morando em São Paulo atualmente, e falei, poxa, se eu sair aqui mais ou menos no meio da tarde, vai dar tempo, eu chego,
e chego com calma, tranquilo ali, penso em alguma coisa, respiro, tomo uma água, e o cara lá de cima, ele vai mudando as coisas ao longo do tempo, né? Isso é um negócio interessante, porque nem tudo acontece, ou melhor, quase tudo não acontece conforme a gente planeja, e a gente tem que se adaptar. E eu acabei me atrasando, chegando mais tarde. Isso faz parte da minha vida. Então, e eu poderia evitar também, dizendo, pô, Kátia, podemos fazer à distância. Na minha viagem, poderia não enviar, não ir com a minha bicicleta, mudar de esporte. Eu poderia fazer tudo isso. Mas eu não estaria feliz. Então, todo dia eu levanto feliz, assim, e fazendo as coisas que eu escolhi fazer. E tenho milhões de problemas no meio do caminho, mas eu sigo ali forte a minha crença e isso me dá uma energia muito grande, uma satisfação muito grande. Estar aqui, por exemplo, e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha jornada, da minha vida, putz, isso é impagável, né? Então, sensacional. E a sua capacidade de adaptação, né? Hoje e sempre, que eu sempre vi, cansei de ver. E nos piores momentos, aqueles mais que você imagina catastróficos, você chegar com um sorrisão. As pessoas perguntam pra mim, né? E como que tá? Eu sempre respondo, tranquilo, etc. Tô morrendo aqui, tudo tranquilo, mas eu sempre falo, mas paz de espírito. Eu tô tranquilo, eu posso morder alguém aqui, mas também paz de espírito. É isso. Fá, obrigada demais. Foi muito rico pra variar. Tenho certeza que eu mesma vou poder ouvir esse podcast muito mais do que 3, 4, 5 vezes por toda a contribuição. Obrigada de coração. Obrigadão. Eu que agradeço a todos e especialmente por você abrir esse espaço e dar essa oportunidade. E que venha o próximo, né? Muitos. Valeu.